dia a todos, espero que todos estejam bem. Hoje iniciamos o terceiro módulo do nosso supercurso aí, referente a superformatos. Reforço que a ideia desse encontro é passarmos situações técnicas de maneira mais leve, né? Porém com muito fundamento. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação e vamos dar início. Então, hoje inicia o módulo 3, Superformatos, Cortes Avançados. Antes de iniciarmos, vamos fazer um review do que vimos nos encontros anteriores. O primeiro módulo foi passado por mim, passamos rapidamente a evolução do mundo cerâmico. Então, ao longo do tempo, percebemos que as peças foram aumentando de tamanho. Aqui está em escala, pessoal, quem diria que no momento atual teríamos peças nessa dimensão, nesta magnitude, né? Isso só foi possível com investimento em tecnologia, que também proporcionou melhoria nas características técnicas. Peças com com melhor absorção, com menor absorção, com maior resistência, possibilitando assim peças maiores, aí, mais compactas. Também tivemos uma evolução na questão de impressão. A impressão 4K, ela representa todos os elementos com extrema fidelidade. Falamos também do aumento do desempenho com relação à durabilidade, à facilidade de limpeza, questões de segurança. Hoje muito exigida, aí, não só pela norma de desempenho, mas pelo uso das suas atribuições aí, né? A questão da resistência ao fogo, hoje também o BioSafe, a segurança contra micro-organismos, vírus e bactérias, é o que o momento nos pede, né? Um cuidado maior aí com a questão da higienização e com as nossas famílias. Também a baixa espessura só foi possível com uma melhor compactação. A questão ambiental, aí, a questão de recursos, né? O termo ecoeficiência, uso consciente da água, a extração responsável, o descarte. O produto cerâmico ele é um produto inerte, então ele não agride aí o meio ambiente e seu descarte ao final da vida útil. A aplicação, antes era uma aplicação convencional, somente para pisos e paredes. Hoje você faz mobiliário, piscinas, churrasqueiras, lareiras, elementos decorativos, infinitas possibilidades. Tudo isso gerou um maior valor, não só uma percepção. Então, valorizou cada projeto. Nesta linha do tempo, diria para vocês que aqui está o divisor de águas. 2015, início da produção de superformatos. Tecnologia contínua Plus Mais proporcionou produtos aí mais finos, mais slims, super resistentes, e a questão da configuração, do aumento dos formatos. Módulo 2, o Luiz passou abordando o tema bancada de trabalhos, ferramenta e cortes retos. Bancada de trabalho, para grande formato, é imprescindível ter uma condição de trabalho favorável. Você não consegue e você não deve cortar o superformato no chão, você tem que cortar ele numa bancada apropriada. Pessoal, se puderem fechar o microfone. Deve estar lá dentro. Ele só aguarda, o pessoal falou que... Obrigado. Esta bancada ela pode ser adquirida, uma bancada específica, ela pode ser feita na obra, na marmoraria, na porcelanataria. O que não pode, pessoal, é cortar a peça no improviso, em cima de qualquer lugar, em cima de qualquer base. Aqui, percebam que eles estão em duas pessoas cortando em cima de uma lata, um superformato. E aqui, tem a mão da esquerda, por que está ali? Que o corte foi avançando e esta pessoa ela está com a função de segurar a peça para a peça não quebrar. Então, superformato, não vamos por tentativa e erro, por improviso. Eu diria para vocês que isso daqui não está errado. Quer dizer, além de estar errado, eu considero isso daqui como um crime. Puxa vida,
Se vermos estas situações em obra aí de improviso, devemos pedir para parar e fazer as devidas correções aí, buscar condição para cortar o produto. Aqui a probabilidade de insucesso ela é muito grande. Também foi passado a importância das ferramentas, de você ter ferramentas corretas, em bom estado de conservação, seja para o corte reto, seja para a realização de furos circulares com as serras copos. O espaçador e nivelador ele é fundamental para você fazer ajustes na casa de décimos e centésimos de milímetros no momento do assentamento e também para você ancorar a peça até a cura total da argamassa. Posterior à cura da argamassa, você efetua a remoção. Então, aqui mais um reforço: sem ferramentas apropriadas, impossível atingir a efetividade no assentamento de superformatos. Não se pode trabalhar com a ferramenta incorreta, de improviso. Um exemplo, eu vou fazer um corte reto com uma serra mármore, eu vou deixar toda a lateral da peça por toda a sua extensão com serrilhado. Já com o cortador vide aí, do tipo régua, você mantém aí, você proporciona um acabamento perfeito. Este conteúdo nós abordamos nos módulos anteriores e nesse encontro, o que nós preparamos para vocês? O módulo 3, ele vai abordar cortes avançados. Cortes circulares para instalação de componentes elétricos, torneiras, tubulações elétricos, passagem de condutores, encaixe de iluminação, a inserção de comandos nos ambientes e por aí vai. Cortes retangulares para caixa de passagem, encaixes em pilares, requadros. Vamos falar da famosa e temida meia esquadria. Pessoal, fala em meia esquadria aí para o assentador, ele começa a tremer. Mas hoje vamos ver que tem recursos que facilitaram muito, né? E que bom, porque hoje, com grandes formatos aí, estendendo a aplicação para mobiliários, meia esquadria, uma boa meia esquadria, ela é fundamental para o projeto. Se o profissional não consegue realizar esse corte, ele não consegue revestir móvel nenhum. Para questões de quinas, também os nichos estão em altas aí para embutimento nas alvenarias, para detalhes em banheiros, aí, entre outros ambientes. Erros frequentes, isso é muito legal, porque na prática aí mostra o que não devemos fazer. E juntas de dessolidarização. Não sei se todos já ouviram falar, mas eu digo assim para vocês que é mais difícil você aprender a falar essa palavra aí do que você fazer, né? Então, vamos ver aqui para frente que é bem tranquilo e também a sua importância. Vamos lá. Corte circular. O corte circular, existe 3 formas aí de realização. Então, nós aqui vamos abordar rapidamente os 3 métodos. O método 1 é furadeira mais serra-copo com guia. Método 2, inclinando a serra-copo. Método 3, gabarito mais serra-copo. Aqui o método, pessoal, fica à escolha do profissional. Nós, da INSEPA, aí, da área técnica, recomendamos o método 1 e o método 3. O método 2 é para aquele assentador com bastante experiência, mas o risco aí ele fica um pouco mais eminente se você não tem o know-how para execução e pode matar a peça. Aqui nós veremos o porquê. Então, o método 1, furadeira mais serra-copo com guia. A guia, né, para quem não conhece, é o pino central. Percebam que esse pino, ele não tem vidia, ele é somente um pino guia para apoio. Visto isto, para você iniciar o corte, o passo 1 é marcar com um X a região da peça onde você deseja cortar. Então, está aqui a marcação. Passo 2, com martelo e prego, marque o esmalte para a broca não correr. Gente, se você negligencia esse passo aí, existe a probabilidade da broca correr, principalmente em superfícies polidas, matando a peça. Então, você batendo levemente ali para dar um leve craquelado ali, só marcar, fazer uma leve depressão, é o que precisa. Não vamos furar a peça com prego. Essa ressalva, né?
Então, depois de feita a depressão, você entra com cuidado com a furadeira e a broca, você vai furar a região demarcada. Aqui, pessoal, não tem a questão da refrigeração, na foto que achamos, mas é importante para você não aquecer a broca e você não quebrar a broca, não reduzir a sua vida útil. E também para você lubrificar e fluidificar o corte. Posterior ao furo, percebam que você vai encaixar a guia no furo feito, né? Então, por que que isso é fundamental? Você encaixou, no momento que você ligar, você não vai fazer a broca serra-copo, aí ela não tem o risco de correr e marcar a peça. Aqui você vai, uma vez encaixado, você vai iniciar a rotação, mesma orientação aqui para você refrigerar, né, que é importante você refrigerar para pelas mesmas questões aí da broca, para você manter a vida útil da serra-copo e lubrificar o corte. Posterior, você vai finalizar, né? Você vai furar aí não colocando muita pressão, você vai deixar aí a questão da rotação e o tempo correto para percorrer toda a espessura da peça. Se você forçar neste momento, você pode quebrar. Também, se você deixar só na rotação, você vai ter um tempo muito grande para percorrer aí a espessura e fazer a furação. Então, é importante aí você empregar uma força média realizando o corte perfeito, né? Então, no método 1, nós temos um cliente satisfeito, sem maiores intercorrências. Muito bom. O segundo método é o método 2, corte circular, inclinando a serra-copo sem guia. Percebam que no centro desta serra-copo nós não temos guia aí para nos salvar na hora do corte. Nós temos toda a extensão com a vidia diamantada, e este é aquele corte aí que é aquele método que nós comentamos que tem que ter um pouco mais de cuidado para profissionais mais experientes, né? Então, o primeiro passo é escolher a serra-copo conforme o tamanho do furo que você deseja realizar. Puxa, aqui o assentador olha esse conjunto de serra-copo, ele pensa, puxa, foi o meu salário inteiro, né, pessoal? Mas assim, agora está mais acessível, tem um custo, no início era um custo bem grande mesmo, conforme a dimensão, aí saía 150, 200 reais. Este kit aqui, por curiosidade, eu pesquisei na internet girando em torno de 150 reais. Então, com esta quantidade de serras-copos, né, é, tem uma durabilidade aí você empregando com cuidado, você refrigerando, e assim, o corte só sai perfeito com esta ferramenta. Então, não tem como a gente negligenciar a falta de aquisição de ferramenta, cortar com torquês lá, aquele método mais antigo. Ah, não, vai ficar escondido debaixo da canopla, debaixo do espelho do acabamento do interruptor e por aí vai. Pessoal, o corte, independente de estar aparente ou oculto, ele tem que ser perfeito. Então, aqui você escolheu a dimensão, né, da serra-copo para o furo que você deseja realizar. Fernando, só um Próximo. minutinho. Uhum. Desculpa te atrapalhar, Angélica. A Thelma falou que não está conseguindo ver a tela. Eu queria ver se tem mais alguém com esse problema. Senão, vou pedir para a Thelma sair e entrar, que deve ser alguma coisa na conexão. Ah, conseguiu. Então tá bom. Pode seguir, desculpa. Legal. Obrigado, Angélica. Dando sequência, com a serra-copo escolhida, você vai marcar a região da peça que você deseja cortar. Então, você pega uma caneta ali, um lápis e você marca a região. Só cuidado para marcar certo, né? Teve uma situação em Barretos que o pessoal marcou a região e no cortar, daí não encaixava nos registros ali, foi ver estava errado, matou a peça, daí também não adianta, né? Então, estando na região certa, você fazendo a marcação, qual que é o próximo passo? Com leve inclinação, inicia o corte até formar um sulco na peça. Então, o que seria formar um sulco na peça? Seria formar um vinco, e esse vinco ele vai garantir, ele vai dar segurança para que a serra-copo não se mova, né? Este é um risco muito grande. Por isso, reforçamos aí que
ao longo da experiência, e mesmo assim nós recomendamos os outros 2 métodos, né? Dando sequência com o corte evoluindo, à medida que o sulco ele vai ganhando a espessura da peça, a profundidade da peça, você vai inclinando a serra-copo na posição aí perpendicular, né? Na posição vertical ao plano, e daí você dá sequência no corte, formando o sulco em todo o entorno da serra-copa, você tem ali uma cavidade que não vai deixar a broca correr, a não ser que você, por algum motivo, você levante o conjunto, mas isso é bem mais difícil de acontecer. Então, aí, se você conseguiu chegar até este passo aí com efetividade, com segurança, a probabilidade de sucesso do corte aí e a questão de escapar o conjunto é bem menor. Então, daí você vai percorrer aí com média força, lubrificando até o final, até percorrer a espessura da peça, fim do corte, e corte realizado com sucesso. Muito bom. Então, aqui, ó, atenção. Então, quem não conseguiu imaginar o que eu comentei aí, isto é muito comum acontecer. Pode correr a serra-copo e pode matar a peça. Então, aqui, nesta foto, nós simulamos de propósito, né? Uma porque até então aqui estava... Percebam que no furo já estava todo o entorno ok, né? Então, isto ocorreu, poderia ter ocorrido antes de formar esse vínculo. Formando esse vínculo, fica mais difícil do escape ocorrer. Então, você tomando esse cuidado na realização do corte, isto não ocorrendo, o corte vai sair perfeito, como está aqui. E no método 2, vai ter mais um cliente satisfeito. Não importa o método, importa o resultado, que é o corte sem trincas, sem arrastes, sem danificar o esmalte na lateral. O cliente satisfeito é o nosso objetivo. E por último, o corte circular com gabarito. Eu e o Luiz aí particularmente gostamos bastante deste processo. Vocês vão ver o porquê. O primeiro passo, você vai marcar a peça na região onde se deseja cortar, e você vai posicionar o gabarito na região demarcada. Puxa, o que é um gabarito? Percebam que é uma peça ou um pedaço de peça furada previamente na dimensão que você deseja, ter a perfuração aí, ter o buraco, né? O furo na peça, e você vai posicionar o gabarito no centro da marcação. Você vai fixar ele nas extremidades, você pode usar o prisioneiro, no centro você pode utilizar fita, caso tenha mais de uma pessoa no apoio aí, ela pode segurar o gabarito para você, né, para quem vai realizar o corte, e fixando o gabarito, não tem mais erro, pessoal. Percebam aqui na foto que não tem como a serra-copo correr, né? O que você tem que fazer é colocar a serra-copo, ligar a furadeira e refrigerar. Então, aqui não tem erro, é um corte que ele é bem efetivo. A margem para erro aí, ela é praticamente nula. Então, por isso, nós recomendamos este corte aí, este processo, este método, e repassamos a vocês. Daí, por último, o quinto passo, você vai remover o gabarito, você vai limpar a peça e pronto, né? Então, o que ocorre aqui, ó? Você tem mais um cliente satisfeito. Então, independente de cliente, não estamos falando de política, mas estamos representando uma miscelânea de clientes aí, e independente do cliente que for, ele vai querer um corte perfeito, ele vai desejar aí um acabamento, uma realização, um beneficiamento no mesmo padrão do produto que ele adquiriu. Aqui, independente de método, é importante repassar para vocês que muitas vezes os profissionais aí, eles acabam por experiência,
eles acabam tendo um pouco menos de receio de matar a peça, visto porque as peças anteriores eram menores, de baixo valor agregado, e também no dia a dia você perde tempo em bater com preguinho, em fazer o furo. Não, eu vou direto no método 2, e justamente o método 2, que é o mais rápido, é o que corre esse maior risco. Então aqui fica a ressalva que para superformatos, independente do método, o resultado ele tem que ser efetivo. E na dúvida, utilize o método que ele te proporciona maior segurança aí. Nem que perca, né, que demore um tempo a mais, mas no final é a satisfação do cliente aí que é o nosso objetivo, que venha ao encontro aí de todos, né, na busca de um serviço com perfeição. Passando para o próximo corte retangular, passo a passo. Primeiro passo, com uma caneta, marque a peça onde se deseja cortar. Então aqui você vai demarcar com uma canetinha a região onde você quer realizar o corte. Passo 2, com serra-copo, faça os raios nos vértices. O que é isso, raio no vértice? É realizar o furo conforme métodos anteriores de sua preferência, que lhe proporciona maior segurança, para você tirar os cantos vivos do corte retangular ou quadrado que você deseja realizar. Passo 3, com serra manual, a serra mármore, a maquita, né, mais conhecida, realize um sulco em toda a região da peça demarcada. O que seria esse sulco? Seria você acompanhar o risco de caneta e formar uma canaleta. Aqui é muito importante frisar o que é formar uma canaleta. Formar uma canaleta não é você percorrer toda a extensão da peça. Então, voltando aqui, ó, você vai marcar, você vai sulcar. Neste processo, você vai destensionando a peça. Você não pode cortar direto, porque a probabilidade de quebra é muito maior. Então, você vai sulcar para fragilizar, para destensionar a peça, e o próximo passo, com a serra manual, você vai concluir o perímetro da marcação. Então, aqui, ó, percebam que já está percorrendo toda a espessura da peça. Próximo passo é remover a parte cortada. Aqui percebemos nos vértices que não tem aquele canto vivo, que é um canto de acúmulo de tensão. E sim pontos que vão distribuir a tensão por todo o vértice da peça. Então esta é a forma correta de realização. Se necessário, pode-se com um taquinho de madeira, um pedaço de madeira e uma lixa de ferro realizar aqui nos vértices o acabamento para fino trato, se necessário. Na prática, é isso daqui. Então, agora a gente vai recapitular o que vimos. É feita a marcação. Com a serra-copo, realiza-se o furo nos vértices. Percebam que aqui o método 2 foi o adotado, mas com segurança. Passo 3, com a serra manual, você vai sulcar a região da peça. Aqui percebemos, ó, pega só a pontinha do disco. Ele não aprofunda, ele não transpassa a espessura da peça. Passo 4, com a serra manual você vai concluir o corte. O que seria a conclusão desse corte? É repetir o processo de sulcagem ali, passando pelos 4 lados. Em 2 passadas, bem provável que seja percorrido a espessura da peça, porque a espessura é baixa. Mas, se necessário, você vai repetir até esse processo de sulco aí, até percorrer e aprofundar, transpassar, ter a separação das partes. Aqui é bem importante comentar, ressaltar para vocês que abaixo tem que ter colocar uma outra peça. Se for uma bancada de madeira, no percorrer a espessura, você pode colocar o disco em contato com a madeira e ele mata a vidia do disco, então você perde o disco. Então sempre é bom ter uma peça, um pedaço de peça cerâmica aí na região do corte para
no percorrer a espessura, o disco ele não pegar na mesa, não pegar na bancada, né? Quinto passo, você vai remover a parte cortada. Aqui, olha o detalhe da lixa, na foto fica mais fácil de ter a visualização. A percepção é riscar, tirar o ângulo reto do corte ali, fazer um acabamentinho, o serrilhado, aquele craquelado que fica com o corte da maquita do disco, você faz esse acabamento. Aqui percebemos que o vértice está arraiado e um corte perfeito. Corte perfeito, cliente satisfeito também. Agora, vamos lá, meia esquadria, pessoal, o terror dos azulejistas aí, dos assentadores de cerâmica. No assentamento convencional, você podia, a utilização dela era com pouca frequência, mas em superformatos, aí, com destaque, com as infinitas possibilidades de aplicação, meia esquadria é fundamental. Imagine uma bancada dessa sem meia esquadria, com perfil metálico. Não daria certo, né? Então, meia esquadria hoje é fundamental. Corte muito utilizado em superformatos, principalmente na confecção de mobiliários. Meia esquadria, passo a passo. Percebam que a bancada está aqui. Não tem como realizar corte em superformatos sem ter uma bancada para execução. Então, o primeiro passo para a realização da meia esquadria é você riscar a espessura da peça com um esquadro na região aí que você deseja cortar. Você vai ter o ângulo você vai ter o ângulo para a realização do encaixe com a peça que vem na vertical. Então, com o lápis, realiza-se o risco. Segundo passo, percebam que a peça ela foi virada. Antes o esmalte estava para cima, agora o esmalte está para baixo. Próximo passo, com o rebolo. O que é o rebolo? É uma pedra de abrasivo, né? O pessoal conhece como pedra de esmeril, plugada na esmerilhadeira e na lixadeira, a qual você vai desbastar a região que você deseja eliminar. Este daqui é o método tradicional. Algumas recomendações para este método aqui, para você ter sucesso não só no método, mas também para você se dar uma maior resistência ao produto. Percebam aqui o corte, a região demarcada. Aqui ele está bem próximo, ele está exatamente a 45 graus, marcando desta forma o que vai acontecer. Aqui está muito frágil, falta material. Pode ver que pegou, aqui é cortante, é uma lâmina, né? Então aqui o produto, o canto, ele fica muito frágil, ele fica vulnerável a batidas aí. Jeito errado. Jeito correto, recomendado. Aqui percebemos que o corte ele está mais abaixo. Visto isto, você removendo, aqui a área de esmalte é maior, a área da base também é maior, então tenho mais material, eu não tenho uma ponta tão viva. Isso facilita e isso dá mais resistência ao meu produto. Tem uma maior margem de segurança. É o jeito correto. Na prática, aqui vocês vão perceber, a superior aqui está errado. Percebam que só ficou o esmalte ali por acaso. Não sei nem como que ficou, mas ao longo do tempo da utilização, qualquer batida vai marcar, vai afundar ali, vai danificar. Já nesta parte,
Ó, percebam que aqui está o esmalte e eu tenho parte do corpo cerâmico, parte da estrutura, garantindo, dando uma maior resistência aí para o meu produto. Ah, mas assim o acabamento vai ficar feio. Será? Aqui percebemos as peças juntas sem o acabamento. Aqui, ó, a espessura, olhando de uma outra vista, né? Tem uma borda mais arredondada, mas aqui a minha esquadria não vai ficar legal. Garanto para vocês que ela vai ficar legal. Ó, olhando de longe e aqui dando acabamento, ela fica perfeita. Então, aqui qual o cuidado que tem que ter? É você rejuntar com um material epóxi, um material de maior poder de ancoragem, de maior resistência, mais impermeável, pode ser epóxi, pode ser massa plástica, pode ser resina de poliéster, e você dá o acabamento. Então, aqui a borda ela vai ficar arredondada, rejuntada com material que ele é mais flexível, ele é mais dúctil, ele tem maior resistência ao impacto, garantindo aqui um acabamento perfeito e uma resistência maior no seu móvel, né? Então aqui sim, granito, percebam na residência de vocês, nos lugares que vocês frequentam, que o granito ele tem um chanfro justamente para isso. Então, pro porcelanato, nós temos que fazer da mesma forma. Ah, não, mas o porcelanato ele vai deixar exposto o biscoito, ele vai matar o acabamento do produto. Gente, matar o produto é no primeiro dia de uso já começar aquele serrilhadinho, matar o móvel, né? Então, fazendo da maneira certa, dando o acabamento da maneira certa, você tem um móvel, você tem um produto bem instalado e efetivo. Efetivo em que sentido? Ao longo do tempo, ele tem um bom desempenho. Ele não vai gerar dissabores aí, insatisfações pro projeto, pro móvel, certo? E fazendo desta forma, mais clientes satisfeitos aí. Clientes finais adoram meia esquadria, né? Nós que somos da área técnica, quando vamos nos showrooms aí, o que a gente procura? A gente procura né, vai direto nos cantinhos aí para ver a execução. Depois a, a gente avalia a beleza aí do projeto como um todo. Então, legal, com clientes satisfeitos, nós seguimos em frente, né? Então, hoje, né, que nem eu comentei, para os profissionais, eles não podem mais e não devem se desesperar. Hoje tem muito recurso para fazer meia esquadria, né? O pessoal mais antigo de empresa, lembra do seu Mário aí, da família Secom, eles faziam meia esquadria, sabe como, pessoal? Na talhadeira. Acreditem, eles faziam na talhadeira, depois eles davam acabamento com lixa, né? Hoje você consegue realizar com vários recursos. Você consegue fixar a serra-copo num gabarito. Essa parte laranjada são rodas que percorrem ao longo da peça, então te dá maior precisão no corte, te dá maior segurança para a realização da meia esquadria, coisas que no passado não existia. Então, por isso, nós reforçamos aí a questão da aquisição de ferramentas específicas. Você, investindo na sua profissão aí, o assentador, o beneficiador que investe, ele vai refletir na qualidade e na demanda de seus serviços. E você investindo uma vez, tendo cuidado, é para a vida toda. Então, vale a pena investir em ferramentas aí que facilitam a tua vida no seu trabalho no dia a dia. Uma outra ferramenta aqui, ó, percebo que anterior você encaixava a serra mármore, aqui você encaixa a esmerilhadeira. Aqui tem o rebolo. E como que funciona isso daqui, né? Assim, ó, você coloca o rebolo, você com as duas mãos liga e vai percorrendo. Aqui está indo da direita para a esquerda. E conforme o tipo de rebolo, você vai fazendo acabamento na peça. Então, aqui você pode não só fazer a meia esquadria, como também você pode bolear a peça, fazer aquele canto arredondado. Um exemplo,
na obra, realizar um rodapé com o próprio produto, para evitar de ficar aquele corte reto, de ter que fazer o chanfro com rejunto, e você já faz o boleado da própria peça. E aqui facilita tanto, percebam que a máquina você encaixa, é uma esmerilhadeira comum. Então aqui, ó, a ferramenta é um apoio, né? Tem as manoplas aqui e, puxa, o que é este cano aqui na lateral? Pessoal, isto daqui você pluga no aspirador. Então, na realização do corte, nem pó você faz. Sabemos que quando liga a serra mármore aí, esmerilhadeira, o pó ele demora umas 2 semanas para tirar o pó da obra. Neste caso aqui, você consegue plugar e já ter uma obra mais limpa, uma condição de trabalho mais favorável. Os frequentes, eu gosto muito deste tema e sei que vocês também, né? Gosto não no sentido do prejuízo, do dissabor, do conflito que gera, mas e sim no aprendizado que nos traz. Aqui, o cliente, ele instalou mármore Paraná na parede. O cliente todo tecnológico, é um interruptor touchscreen, Wi-Fi, ele aciona lá com o Google, ele aciona com a Alexia, só que, puxa, em uma semana começou a aparecer trinca, pagou caro pelo Mármore Paraná, puxa, no início do sonho dele e da casa já começou a ter dissabor. O que aconteceu? Vamos tirar o interruptor para ver o que ocorreu? Aqui, ó, eu até já sei, a grande maioria que frequentou aí os cursos, que assistiu os módulos anteriores, vai saber o que tem aí por trás do interruptor. Olha aí, pessoal, um corte mal realizado. Então, foi passado o vértice do produto, foi passado no corte, não foi feito raio no vértice do corte e transpassou. É um ponto gerador de trinca. Ah, mas o profissional, ele pensou... Tá dentro do... Ele está abaixo do espelho do interruptor, não vai aparecer. Eu faço uma analogia. Não vamos jogar sujeira para debaixo do tapete. Então, aqui, ó, o que é legal para vocês aí que estão assistindo? Já na obra, quando vocês frequentarem situações, vocês vão perceber e vão saber, puxa, né? Ó, eu não posso jogar sujeira para debaixo do tapete. Ah, não, você questiona o profissional na tua obra. Não, mas não vai aparecer. Ó, desculpe, eu não quero porque trinca. Isso é muito mais fácil a gente ter o conhecimento prévio e no nosso dia a dia orientar do que depois de entregue ter a trinca, ter o dissabor aí que sabemos que gera, né? Então a causa, vértice sem o raio e com o corte excedente. Próximo exemplo. Aqui, ó, o corte está correto. Olha, ele está com o profissional, ele foi mais cuidadoso. Puxa, ele marcou certinho. Nas bordas nos vértices tem o raio. O corte está legal, né? Mas e aí? Puxa, ó, segui a recomendação da Insepa lá, assisti o módulo 3 com o Fernando. Mas por que trincou? Não entendi. Por causa disso, pessoal. Está muito próximo da borda o corte. Então, aqui está 5 centímetros da borda. A região externa aqui ela tem pouca quantidade. Mesmo você tendo distribuído, feito o corte aí perfeito, ele está próximo, ele está fragilizando a borda do produto. Corte muito próximo das extremidades. Olha a diferença do correto aqui, ó. Você tem uma área maior, você tem uma distância maior da extremidade. Isto te proporciona uma segurança. Sei que o pessoal vai perguntar no chat aí qual que é a distância correta. Então, assim, ó, não perguntem, pessoal. Olha aqui, ó. Isto é uma orientação, não é uma regra. Nós, como fabricantes, recomendamos a partir de 20 centímetros. Então, a partir de 20 centímetros, você tem uma distância boa que permite uma melhor distribuição de tensão na peça aplicada, não gerando o corte. Aqui fica uma dúvida, mas
eu vou adquirir o produto, eu vou ter que movimentar as caixas de passagem. Aqui o que a gente recomenda? Como que você evita este tipo de situação aqui? Compaginação. A questão do planejamento é muito importante, a questão do projeto elétrico aí associado à disposição das caixas de passagem, aonde vão ficar aí os cortes, as tubulações, você consegue evitar isso na paginação, muitas vezes escolhendo, repaginando o produto, algumas vezes mudando a dimensão do produto para melhor distribuir no ambiente. Então, é uma atenção aí maior para evitar esse tipo de situação. É uma ressalva até para não matar o teu produto, né? Puxa, você tem um grande formato lá com uma tirinha nas extremidades, não vai ficar legal. Então, vale a pena repassar e orientar isso a vocês. Corte longe da extremidade do produto. E aqui, ó, tá muito comum a realização de revestimento em degraus. Puxa, mas ó, o produto ele tá torto, o pessoal fala que tá empenado, né? Aqui ele está com a convexidade lateral excessiva. Aqui o que é interessante? O produto, querendo ou não, ele está sendo comparado Tardós com Tardós. Então, no centro, está somando a diferença entre as peças. Por isso que dá grande destaque. Mas as extremidades aqui estão certas. É uma reclamação aqui, o cliente comentou, não tem o que fazer. Meio aberto. Aqui tem um pulo do gato. O pulo do gato é esse daqui, ó. Correto é pressionar e fixar com fitas até cura da argamassa. Peço até desculpa pela foto, é que no anterior nós não tínhamos essa representação. Nós buscamos em situações anteriores. Aqui é feita uma meia esquadria de forma correta. Foi aplicado as peças e foi pressionado e fixado com fita. Foi fechado o meio. Aqui daria até para ter mais uma fita no meio. Tendo mais uma fita no meio, garantiria a ancoragem, mas aqui está correto também, que vai ter o rejuntamento, aquela questão anterior que vimos, para não deixar os raios aqui, para ter um leve boleado ali, garantindo o acabamento da meia esquadria. Então, aqui é um acabamento perfeito. Posterior, cura da argamassa, você retira, é feito a retiragem destas fitas, e a peça ela fica, o meio ele fecha, e a posterior dá esse acabamento final, fica perfeito. Dando sequência, percebam ao longo da vida de vocês aí na atividade de vender cerâmica, de especificar cerâmica, de assentar cerâmica, vai ser muito comum esse tipo de situação. A grande maioria das trincas partem de vértices de peças recortadas. Percebam, não é só com superformatos, com formatos slims, são com todos os tipos de formatos, todos os tipos de espessura e por aí vai. De tão comum, eu mostro aqui para vocês, ó. Então, entrando lá nas ordens de serviço, nas reclamações, aqui tem um castilho, partiu uma trinca. Aqui, ó, se vocês perceberem, tem uma trinca também. Aqui, ó. Só que tá bem difícil de ver, ó. Aqui, ó, tem uma trinca também. Eu não consigo ver, ó, mas aqui, ó, até o castilho tá dando a dica. O castilho que ele é encaixe, que foi passado massa, que pintou, ele está cedendo, o porquê que a cerâmica não vai ter o mesmo comportamento, né? Lembra, pessoal, no encontro anterior, traríamos a situação de churrasqueira para vocês também. Pergunto, está correto ou está errado? Não tenho a dúvida que vocês já sabem a resposta. Percebam aqui, ó, não só
pelo corte, né, sem o raio, mas também que não teve aqui a divisão. Peça inteira, a garantia. Assentou a peça inteira desta forma em churrasqueira, nós podemos dar a garantia, podemos confirmar para o cliente que vai trincar. Ah, não, eu vou arriscar, talvez não trinque. Vai trincar, né? Ó, então aqui temos um lado da churrasqueira. Percebam que aqui, ó, uma breve simulação. Quando a churrasqueira aquece, esta parte aqui, ó, ela vai aumentar de tamanho. Aumentando de tamanho, você vai jogar, vai forçar essa peça para cima. A peça da lateral, aqui, ó, ela aumentando de tamanho, talvez ela não tenha tanta influência, porque esta parte não está aqui, ó. Se tivesse aqui, ela iria empurrar, mas mesmo assim, a estrutura vai jogar para cá e vai jogar para cá. Se aqui eu não tenho uma junta, ou se aqui eu não tenho uma junta, vai trincar. Outro lado da churrasqueira. É o mesmo produto aqui? Não, não é o mesmo produto. É o mesmo produto, pessoal. Aqui é questão de luz, de visualização. Ó. Mas no outro lado da churrasqueira, o mármore Paraná, na mesma condição. Aqui eu provo para vocês, ó, é o mesmo produto. Percebam aqui na questão do raio, e aqui uma parte do desenho mais apagada. Aqui, olhem que fatalidade. Puxa, ficamos até tristes quando acontece isso daqui, né? Olhe de perfil aonde que está a emenda da peça. Aqui percebam, ó, a emenda tá aqui, né? Ó. E a peça foi cortada, ou foi aproveitada a lateral dela, né? Aqui não temos a certeza para afirmar, mas aqui, se esta junta estivesse aqui, ó, não teria problema. Então, nas dilatações e nas retrações, a junta preenchida com material flexível, e ela faria a função, a estrutura aí, num bom churrasco, dilataria e retornaria para sua condição normal, sem afetar o revestimento, que é o Mármore Paraná. Aqui um projeto muito lindo, mas que pena que, puxa, ó, sabendo deste detalhe de forma prévia, nós conseguimos de alguma forma orientar aí os nossos clientes. E também visitando obras, puxa, é interessante que uma vez tendo esse conhecimento, a gente leva para o longo da vida e consegue identificar situações que vão nos ajudar aí, orientar clientes no dia a dia. Então, o correto é fato. Se não dividir, vai trincar. Aqui uma pergunta que eu faço para vocês. Ó. Sei que vocês não podem me responder aí, mas mentalizem a resposta de cada um. Aqui está correto este corte aqui, ó. Puxa, ó, foi feito o raio, né? Está correto. Para quem falou que está correto, e parabéns, vocês estão absorvendo muito bem o conteúdo. Mas e aí? Trincou? O que adiantou prestar atenção? O que adiantou a execução de forma correta se trincou? Por que que trincou? Por que que estão surgindo trincas aí? Vocês já sabem a resposta? Imaginam o porquê? Por isso aqui, pessoal, a camada de revestimento ela está comprimida na estrutura. Aqui é alvenaria, é uma planta baixa. Se o contrapiso ele dilata, ele comprime as peças em pilares, em alvenarias, gerando trincas. Então, por isso que é muito comum os cortes iniciarem-se pelos vértices. Seja pelo corte não correto e também pela resposta. O que faltou nesta situação? Ó, trincou porque não foi realizada a junta de dessolidarização. Lembra que eu comentei com vocês que é mais difícil aprender a falar do que fazer as juntas? O que é essa junta de dessolidarização? É simplesmente deixar um espaço de elementos estruturais
questão de 5 milímetros aí. Então, em todo o perímetro da área que você vai revestir, que se deseja revestir, você realizar você deixar esse espaço. O que é espaço? É deixar nada, né? Deixar um espaço entre a parede e o piso recortado, para que nas dilatações do sistema, né, do sistema de piso, toda a camada de revestimento não seja comprimida da forma que está aqui. Então, dilatações e retrações, o produto ele vai ter fuga, ele vai ter vazão, ele vai ter espaço para se manifestar, ele não vai ficar enclausurado, ele não vai ficar comprimido, né? Então aqui, ó, não, mas vai ficar feio o meu acabamento, não faz sentido, né? O que eu não pode ficar aparente. Aqui fazemos a ressalva que esse espaço ele vai ser coberto por rodapé. Pode ser de cerâmica, Santa Luzia, aí, madeira, enfim, fixado à parede. Então você vai fixar ele na parede e vai ficar aquele vão ali entre piso e rodapé, que o produto vai dilatar, que o produto vai retornar. Então, nesta situação, você salva aí, você garante a vida útil do teu produto, do teu sistema de piso. E aqui na junta de dessolidarização, aqui num corte, percebam, é exatamente o que eu comentei com vocês. Aqui o espaço ele pode ser vazio ou preencher ou realizar o preenchimento com material flexível em áreas úmidas aí, né, em áreas molháveis, em áreas molhadas, você tem que preencher, você não pode deixar esse espaço vazio, mas em áreas secas você pode deixar vazio, não tem problema. Aqui é o exemplo de uma cozinha, de um banheiro, foi preenchido com material flexível. Quando o contrapiso ele contrair aqui, ó, ou dilatar, vai ter o espaço para todo o sistema se movimentar. E aqui a junta de movimentação, que a gente vai abordar para frente aí no tema de assentamento. Mas posso passar para vocês, a junta aqui é a cada 32 metros quadrados, em áreas internas, ou quando um dos lados é maior do que 8, ou a cada 20 metros quadrados, ou quando um dos lados é maior do que 4 ou 6 em área externa. Na próxima a gente confirma para vocês. Aqui, ó, mais um desenho, ó. Aqui percebam que está tracionando, né? Então está aumentando, está indo para a direita aqui o sistema de piso, e aqui a junta ela está esticando, ela está tracionando, mas no movimento contrário ela vai comprimir e vai ter o espaço aqui pro sistema de piso se movimentar com segurança. E aqui a junta de movimentação. Então, olha aqui, ó, a junta de dessolidarização no perímetro da área revestida, no encontro com colunas, vigas e saliências. Considerações finais. Não jogue sujeira para debaixo do tapete. O que isso quer dizer? O corte, independente dele estar oculto ou aparente é fato, né? O cliente vai ver, vai reclamar, vai questionar, mas ele estando oculto, eu não posso negligenciar, eu não posso fazer o acabamento com turquesa ali, eu não posso passar no vértice, eu tenho que fazer o vértice arredondado, eu tenho que fazer o corte perfeito para que esse corte ele não seja um ponto frágil, um start para trincas e patologias aí, para danificar a peça, para comprometer a peça. Outra situação comum, resistência ou não investimento em ferramentas apropriadas. Você não consegue realizar o assentamento de grandes formatos sem você ter um cortador régua, um cortador com régua, sem você ter ventosas para você fazer o arraste das peças, para você carregar as peças. Você não consegue ter um corte perfeito. Não um corte perfeito, você não consegue ter um alinhamento entre peças perfeitas se você não se utilizar do espaçador nivelador. Tem que ter.
E até para todos aí uma dica, eu correlaciono aí as ferramentas do profissional com a qualidade dele. Normalmente, percebam, quem tem ferramentas aí apropriadas em bom estado de conservação, muitas vezes tem um know-how além das expectativas. Ele traz novidades para a gente, profissional. A impressão ela é positiva, ele supera as nossas expectativas. Agora, aquele profissional que a caixa de ferramenta está meio bagunçada e, puxa, que falta ferramenta, que liga lá a serra mármore e começa a sair labareda, fagulha para tudo quanto é lado, é fato, a qualidade vai ser proporcional à qualidade do equipamento. Então, vale a pena a gente prestar atenção nesses detalhes aí, nos dão boas dicas do futuro que nos espera. E não seja adepto ao método tentativa e erro. Sai caro, para grande formato sai caro. O grande formato, eu digo para vocês que ele é um produto nobre, ele não pode ser cobaia, né? Ele tem que tem que ter a destinação dele, tem que estar na mão de pessoas corretas aí. Puxa, a questão da consciência, não, o cliente não vai ver. Não, mas eu sei que ao longo do tempo pode trincar. Eu não vou colocar dupla camada que dá muito trabalho. Tem que ter dupla camada. Então, esta questão de conscientização aí, não que para os outros formatos aí não fosse correta, mas assim, para o grande formato é fundamental, né? Chega, a gente tem que evoluir. A cerâmica evoluiu aí, a mão de obra que está evoluindo junto aí, está ao encontro das expectativas e a gente tem um oceano de possibilidades. E o que é legal, né? O que eu percebo? Quanto mais andar junto esta dupla, mais vai ter o fomento aí, a prospecção dos grandes formatos e mais tempo a gente vai ter para trazer coisas boas, né? A tentativa e erro ela é legal os erros frequentes eles são legais em exemplos, mas quando surge para a gente, puxa, surge com um cliente especial, é a lei de Murphy, né, gente? Puxa, aquele cliente lá que comprou 20 anos comigo, puxa, na casa dele deu esse BO, desculpe o termo, né? Parece que escolhe ali, né, a situação. Então, vale a pena a gente trabalhar de forma preventiva aí para ter sucesso sempre, ok? Então, agradeço a participação de todos, espero ter atendido aí ou superado a expectativa de vocês e fico à disposição para as perguntas, tá certo? Angélica, com você. Obrigada, Fernando. Pessoal, quem tiver à vontade e quiser tirar alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar direto com o Fernando. Aqui no chat eu tenho só uma pergunta que eu vou começar com ela, que é do Ayrton. Não sei se o Ayrton quiser falar, senão eu leio aqui. A dúvida dele, ele é azulejista, e ele pergunta sobre a meia esquadria. Qual seria a medida para dar garantia e resistência? Para ficar a junta bom acabamento e a medida. Não sei se deu para entender. Não, legal. Ayrton, agradeço a sua participação e a sua pergunta, né? A questão da medida, ela não tem uma medida padrão. Qual que é a recomendação? Quanto mais espessa você conseguir deixar para dar o acabamento, é o ideal, sabe? Então vai variar muito com relação à espessura do produto ali, né? E vai variar muito com relação ao bold que você deseja fazer ali, ao arredondado que você deseja realizar, né? Mas assim, a nossa recomendação é só não deixar aquela lâmina só do esmalte ali, né? Então, deixando a lâmina com lâmina, vai ficar um ângulo vai ficar muito fragilizado ali o corpo do material, praticamente você eliminou todo o corpo estrutural. Então a dica é você deixar ali em ordem aí, passar para você em torno
dos 2,5 mm, né? E você vai dando o ajuste que você consiga fazer o acabamento e no final você preenche aquele vão ali com com o rejuntamento. Aí você vai ter sucesso aí no acabamento e vai garantir a resistência também do produto aí ao longo do tempo. Lembrando que porcelanato, vidro, pedra, ele tem comparado a outros materiais, ele tem uma baixa ductibilidade, a resistência, uma baixa tenacidade, perdão, né? Em relação a um exemplo, a uma madeira, a madeira não vai quebrar, mas vai marcar, né? Então, mesmo com esse cuidado na execução, o cuidado ao longo do tempo também tem que ocorrer. Porém, sabemos que acidentes acontecem. Então, nas situações de acidentes, você tem ali uma preparação mais efetiva aí, que garante maior resistência ao teu projeto. Não sei se eu respondi. Ayrton, qualquer coisa, se quiser falar ou escrever aí pra gente, fica à vontade. Pessoal, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade para abrir o microfone, falar, pode escrever que eu leio. Não sei se é bom ou se é ruim esse silêncio, não sei se tirou todas as dúvidas ou criou mais dúvidas ainda. O que é legal, pessoal, aproveitando aí, caso surja mais algumas perguntas, né? Qual que é a ideia deste curso? É trazer noções para a gente no dia a dia do que nós conseguimos de forma preventiva orientar, né? E de forma corretiva a gente dá o horizonte, né? Dá o norte, né? Isso é importante. Eu lembro quando eu iniciei na assistência técnica, há muito tempo atrás, né? Nós percorríamos as obras e aquela questão com o meio para cima, o meio para baixo, nós sempre atrelávamos à planaridade do produto. E, na verdade, ao longo do tempo, nós percebemos que a cerâmica é flexível e isto depende de ajustes, né? O Ayrton aí, outros profissionais, caso estejam, né, ouvindo, não tenho dúvida que eles já se depararam com alguma situação de assentar o produto e daí deu 2, 3 dias lá, tipo, na cura da argamassa, estavam dentro e você lembra, puxa, mas eu deixei certo, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai percebendo que tem essas alterações aí e que surgiram ferramentas para facilitar, que nem o uso do espaçador nivelador. Eu lembro que tinha muita resistência hoje a sentar. Quem quebra o paradigma aí e se pelo menos tenta essas novas tecnologias, eu garanto que não assenta mais sem o espaçador. E assentando com o espaçador, você tem um diferencial no seu serviço. No final, você vai ter as peças niveladas, alinhadas, né? E é isso aí, pessoal. A Silene está agradecendo, diz que foi muito esclarecedor. Cláudio está perguntando, o material sim vai ficar gravado, a gente vai encaminhar o link para vocês e também fica no Rock Academy. A Thaisa está fazendo uma pergunta com relação ao corte em L ou em U. Usar uma furadeira, que é uma ferramenta de impacto, não é muito arriscado quebrar a peça? Então, é muito boa pergunta. E assim, a furadeira ela tem o módulo martelo e o módulo de rotação. Não usar o módulo martelo. Você vai usar o módulo rotação e a questão da pressão também, né? Você tem que colocar a pressão de forma gradativa para deixar a broca trabalhar ali e ela fazer a perfuração ali com a rotação da vidia. Mas não tem perigo, não. Seria essa a recomendação. Lembrando que a peça tem que estar apoiada, né? Se for fazer um furo naquela lata lá, gente, vai dar problema. Então, a peça estando apoiada, aquela bancada limpa, não uma bancada cheia de cavaco também, né? Tem uma escovinha ali, a bancada limpa, a peça devidamente apoiada, não teríamos problema. Tá ok? Espero ter respondido também. Temos mais uma pergunta agora da Thelma.
A do A Thaís Thaís também. agradeceu, né? Acho que esclareceu aí a dúvida dela. A Thelma está perguntando da colagem das meias esquadrias em cubas, Uhum. por exemplo, é realizada com que tipo de cola? Massa plástica é indicada? Então, massa plástica, ela é indicada, só que a massa plástica, ela é bem rígida, ela não é tão flexível, né? Mas massa plástica é uma opção, resina de poliéster é uma opção, né? O pessoal costuma, para fixar cuba, eles costumam telar também. Quando é a própria cerâmica ali recortada, eles fazem aquela telagem com fibra de vidro, é aquela que eu mostrei para vocês nos encontros anteriores, e com massa, massa plástica pode ser, massa de poliéster. O que não pode ser é um material que não dê ancoragem nestes componentes, né? Então, um material cimentício, aí, uma argamassa não seria. Então, tem que ser um material plástico, um material flexível, à base de polímeros, que permita aí a ancoragem, um exemplo de um inox, de materiais aí mistos, né, de composições diferentes. Mas o pessoal usa bastante a massa plástica e a resina de poliéster, né? O Ricardo tá com cãibra no braço ali, Angélica. Ricardo, desculpa, não tinha visto. A Angélica tá me ignorando aqui, né? Eu tô com medo Não dele. Ô, seja assim, Angélica, por favor, tá? Fernando, uma dúvida. É, em relação às marmorarias, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma bancada de cozinha, que é feito a meia esquadria, existe, às vezes, alguns receios, principalmente do consumidor, de você ter o canto vivo e ficar mais frágil, digamos assim, né? De você bater uma Uhum. peça, uma panela e tal, e trincar. Existe alguma técnica hoje dentro das marmorarias que ele minimiza, digamos assim, esse risco, né? Claro que esse risco ele existe para todos os produtos, seja porcelanato, seja pedra, mármore, enfim, né? Mas existe alguma técnica que pode ser utilizada, assim, que seria interessante ou não? Nesse caso, eu vou pedir o telefone. Ah, não é jogo do milhão, né? Ô, Ricardo, que pergunta difícil, né? Você eu sabia Por que você ia isso me Viu? que eu tava sacanear, né? ignorando ele, gente. Não, vamos lá, brincadeiras à parte. Então, Ricardo, percebam, novamente passo para vocês, em bancadas de granitos, de mármores, que tem um chanfro. Por exemplo, tá aqui o vértice, o pessoal faz um chanfro aqui, assim, né? Uhum, E isso evita muita quebra em mármores e granitos. E no porcelanato, sem dúvida, iria existir. Só que daí uhum, qual que é a dificuldade? Você vai deixar, você tirando ali, você vai deixar a massa exposta, né? Só que uhum. esta massa você consegue dar o acabamento com algum tipo de resina ali, de resina acrílica, de resina de poliéster. Aí qual que é o pulo do gato? É a questão da pigmentação, né? Daí depois no final dá-se um polimento ali. Então o bom é um bom profissional, aí ele consegue chegar próximo à cor do produto, né? Ele não Entendi. consegue chegar na cor na cor do produto. Isso funciona bastante também para produtos que não têm veios, né? Por exemplo, num calacata aí que você quer percorrer o veio, você, por mais que você tem que chamar o Michelangelo ali para fazer esse detalhe no vértice, né? Então, assim, o que que nós recomendamos? Para produtos que tem o veio ali, você não cortar a espessura, né? Você não deixar o canto agudo ali, você deixar é o máximo que você conseguir ali deixar de corpo da estrutura que você una ali e não comprometa o teu acabamento, seria uma condição, né? E a Certo. outra condição para produtos que são fundos, que não tem desenho, é essa opção do chanfro com a pintura aí que eu te falei, com o acabamento que eu te falei.
O que tem que ficar claro, acho que na medida ao longo do tempo, vamos perceber, quem tem produtos nessa condição vai perceber, que a cerâmica, a questão da tenacidade dela, não é uma característica do grande formato, é da cerâmica como um todo. E como agora está se abrindo o leque de possibilidades de aplicação, ao longo do tempo o pessoal vai pegando esse feeling e vai tendo certos cuidados, né? Quando ocorre também esse tipo de, um exemplo, aplicou, teve todo o cuidado ali para garantir o desempenho, para não deixar frágil, ocorreu trincas, você consegue fazer a reparação, né? Daí vai ter que vir um profissional ali, vai fazer o preenchimento com a massa na cor e vai lixar ali, né? Só que aí é um trabalho artesanal. Quando tem na superfície plana já é mais fácil. Isso ocorre não só com cerâmica, ocorre com granito e por aí vai, né? Entendi. Não sei Não, se legal. eu te ajudei, Não, Ricardo. perfeito. Eu acho que assim, porque até um comentário, né? O porcelanato ele tem as suas vantagens técnicas perante um mármore, um granito, né? Em relação à porosidade, a manchas e tal. Então é um mercado que ele vem crescendo muito e se fala muito dessa preocupação desse quesito, né? Mas eu acho que essa tua resposta é bem interessante, né? Porque a marmoraria boa, que sabe lidar com isso, ela consegue fazer esse acabamento que fique algo bastante interessante do ponto de vista estético e com segurança, né? Sim, sim. O que é legal, Ricardo, que esse método aí, né, a aplicação de porcelanato, de lâminas em mobiliário, está começando agora. E muitos dos profissionais aí, eles que fazem, o que estão migrando para essa área, eles têm a memória de trabalhar com mármore, de trabalhar com granito, que são pedras mais espessas. E querendo ou não, maior quantidade de material ali, de mineral, vai ter, é a mesma coisa que eu quebrar um palito de dente e eu quebrar um galho, né? O galho tem mais material ali, né? Ele dá mais possibilidade, ele te dá maior margem, né? Mas o superformato, o porcelanato, ele tem a camada de revestimento. Então, ele é aplicado sobre uma estrutura devidamente que ela não movimente ali, puxa, para a vida toda também, sabe? Então, se porventura ocorrer um acidente, tem uma forma de reparação, mas assim, a gente tem que ter os certos cuidados no dia a dia, não só para porcelanato, para granito e afins aí. Mas legal, a questão das vantagens que você citou, né? Tudo tem a questão do pró, né? E a questão dos ajustes. Eu não diria do contra, né? Você fazendo os ajustes ali, você adequando, você tem um projeto aí para a vida toda. Não, legal. Obrigado, Fernando. Obrigado, Ricardo. Agora o Ayrton quer fazer mais uma pergunta, só que ele vai fazer ao vivo e a cores, pelo jeito. Pode falar, Ayrton. Bom dia, Angélica, bom dia a todos, bom dia, Fernando. Bom dia, Então, Ayrton. é uma pergunta sobre uma situação que aconteceu comigo. Eu estava revestindo um painel com porcelanato de 1,20 por 1,20. O cliente não queria muita sujeira com argamassa, era uma colocação num drywall, era uma estrutura em drywall. Ele falou assim, você tinha a possibilidade de colar com PU. Eu pesquisei uma semana e pouco, pesquisei, um pessoal na China, no Japão, na Ucrânia, utilizam bastante dessa técnica. Eu não sei se a flexibilidade que o PU é recomendado fazer essa colagem com PU ou não. Ayrton, boa pergunta. Você está conversando com o Ricardo aí para me sacanear, né? Uma pergunta bem elaborada, né? Eu vi ele andando, eu achei que ele ia mostrar alguma coisa eu prática. sabia, eu olhei ali, o Ayrton falou, ele, não, eu quero fazer uma pergunta, eu falei, pronto, Ayrton vem na veia agora, vamos se preparar. Ayrton, parabéns, bem legal a sua pergunta. O que está em moda hoje? A questão da bricolagem, a questão de faça você mesmo, né? E ao rigor da lei, eu diria assim para você, não pode, né? Ao rigor da lei, se dar um problema, puxa, não tem a dupla camada de argamassa aí,
Tá fora da norma, ao rigor da lei. Mas hoje, o conceito de bricolagem, eu vejo que o pessoal, né, a questão do faça você mesmo, eles fazem lá numa área seca um elemento decorativo. Eles instalam lá com pontos de cola, com pontos de silicone, é uma área seca, é um efeito decorativo. Daqui a algum tempo eu vou mudar. Eu diria assim para você, até gera um pouco de conflito eu dizer isso, assim, sabe? Mas eu não vejo problema, sabe? Ao rigor da lei, se der uma assistência técnica, hum, a gente segue a lei, né? Mas assim, naquela condição ali que você vai colocar, você vai fazer uma parede ali, você vai colocar um detalhe. Não vejo problema. Até esse tipo de situação facilita a remoção e você ter o turnover, a renovação do seu ambiente. Isso a gente faz muito em showroom, assim, sabe, né? Então, o que eu diria para você, ao rigor da lei, não dá para fazer, né? Mas dentro de uma condição específica, você vai analisar. Se for uma área seca, se for uma região que não que não, por exemplo, eu vou colocar com PU na cozinha e eu vou fixar móvel. Não dá, né? Ah, não, mas eu quero fazer tipo um quadro ali, né? A questão do painel, você aplicando com pontos ali, você vai fixar no drywall, né? Se for só um painel, se você não for fixar nada nele, tranquilo. Ou também Era essa dúvida. Em relação à fixação também, né? Porque provavelmente isso, não vai dar resistência no material na hora de fazer um furo para fixar sim, alguma coisa. sim, sim. O que você pode, um exemplo, eu não quero muita sujeira. Então você pode fazer com aplicação com um rejunte epóxi, um exemplo. Uhum. O rejunte Foi essa a ideia e foi essa a segurança que eu passei para mim e para o meu cliente, né? Porque a gente vai ter que fazer um rejunte que seja dê um pouco mais de resistência no caso de algum descolamento dessa placa, né? Isso, o que é interessante aí o rejunte, eu digo, não para rejuntar, mas você pode aplicar com rejunte também, sabe? Só que daí Legal. você não pode aplicar com pontos, você vai ter que passar, você vai ter que fazer a dupla camada com rejunte, você vai ter que fazer a dupla camada com massa plástica. Um exemplo, eu posso, utilizando a massa plástica, você não vai ter a sujeira da C3, né? Sim. Usando aí né? Você vai passar, você vai colocar lá a massa, você vai colocar ali o veículo, esqueci o nome ali que você ativa, né? O PU. É O o aditivo. catalisador, perdão, né? Catalisador. Isso, você vai passar dos lados ali, você vai fixar. O que tem que ficar claro que você sabendo da regra, você deve seguir a regra. Você querendo negligenciar a regra, tem as consequências. Mas naquela situação pontual ali, você não vai fixar nada, você pode utilizar. Tá ok? Mas a gente sempre preza ao rigor da lei, sempre pela norma aí. Mas só respondendo a tua pergunta, né? Legal. Não sei se me permite, queria fazer mais uma outra perguntinha, até em relação a grandes formatos mesmo. Tem um pessoal, eu busco muito conhecimento fora, então experiências e são novas formas que o pessoal usa, não sei se usa dentro de alguma norma que eles utilizam nesses outros países, em relação à dupla colagem, né? Ou que geralmente se usa no piso, eu mesmo uso. Eu uso em torno de 20, uma desempenadeira de 20, 18 milímetros, e lá, porque eu já vi obras que eu já trabalhei faz algum tempo já, uns 2, 3 anos, não vi nenhum problema de descolamento. Usa uma desempenadeira mais grossa e evita a dupla colagem. Sempre na parte de vibratória, vibra ela sempre, né, na parte de colagem. O que acontece, Ayrton, a dupla colagem de argamassa, a gente não pode negligenciar. Se você usar, um exemplo, o que acontece? A argamassa, ela é fiel sempre à primeira área de contato. Sim. O que eu quero dizer? Se eu passo argamassa no contrapiso, com a desempenadeira maior aí, e assento a peça, eu faço arraste, vibro,
pode ocorrer o desplacamento entre a argamassa versus de peça. Nunca vai ocorrer o desplacamento na primeira área de contato. A argamassa é fiel, né? Se eu fizer o contrário, se eu passar a argamassa no verso da peça e não passar no contrapiso, quando ocorrer o desplacamento, vai ocorrer entre a argamassa e o contrapiso. Então, qual que é a finalidade da... e você fazendo dessa forma, o que acontece? Você vai ter uma espessura maior de argamassa, você vai ter um consumo maior, você vai ter retração maior e você não vai garantir o desempenho máximo na ancoragem, né? Agora, com a dupla camada, eu vou ter uma desempenadeira com dente menor, eu vou passar a argamassa no verso da peça, é a primeira área de contato. Ali é amor para o resto da vida aí. Você seguindo o preparo, o tempo de ir aberto, né? E você passando a argamassa no contrapiso, também o amor ali vai ser eterno. Você fixando as duas aqui, ó, peça e contrapiso, você fazendo arraste, você vai ter primeira área de contato, argamassa com argamassa. Então é o mesmo material. Isso garante para você uma efetividade na colagem, né? O que é interessante? A argamassa evoluiu. Antes você assentava produto cerâmico com argamassa batida em obra, né? Em piscina, B3 em piscina com argamassa batida no canteiro de obra. Hoje, você não consegue assentar porcelanato sem assentar com a C3. O porquê? O porcelanato, a absorção dele é menor que 0,5. Sim. Ou seja, a argamassa tradicional, que é ancoragem mecânica, que a água ela migra nos poros do porcelanato, levando silicato para promover a reação à ancoragem, não ocorre. Ela vem ali e escorre. Ela vem ali e escorre. Já no produto B3, ela migra, como fosse um sulfera ali, garante a ancoragem, um azulejo, é conhecido, né? Então, no porcelanato, é por contato. Né? Então, assim, a gente tem que seguir. Não é à toa que a argamassa evoluiu, que agregou valor, porque a cerâmica evoluiu e, assim, a gente percebe o pessoal falando, não, assento sem dupla colagem aí não dá nada. Será que não dá nada? Né? Ao longo do tempo, né? Você tem uma ideia, aqui na minha casa, ocorreu, em casa de ferreiro espeto de pau, né? Eu tive essa experiência aí, que a minha esposa não deixa andar com salto alto, não. Que fica aquele barulho de cavo, né? Eu falei, não, isso daí já é tortura, né? Então eu digo assim para vocês em que sentido? Quem sabe que ali tá cavo, aquilo incomoda. E tive problema de soltura de peças. Então, assim, dupla camada é fundamental. O cliente fala, não, eu vou querer gastar um pouco. Gente, gaste. Gaste que ao longo do tempo você vai esquecer o gasto, mas você começar a ver trinca, desplacamento ali, você não vai esquecer, você só vai se incomodar. Tá joia? Perfeito. Perfeito, obrigado. Por nada. Uma dúvida, Fernando. Vou te atrapalhar de novo aí. É só um detalhe, eu acho que cortou e eu acabei não escutando o áudio. Eu te perguntei sobre o limite ali do 45, do corte 45. Eu geralmente uso a medida de uma junta para fazer o 45. Eu não deixo aquela quina viva, 100% viva. É isso aí. Entendeu? Quanto mais não você sei se conseguir... consegue visualizar assim, ó. Não dá para ver muito bem aí, Ayrton, mas você pegou o pulo do gato. Quanto mais você conseguir deixar de material ali e que não atrapalhe o teu acabamento, é o correto. É isso aí. Perfeito. Para ficar mais planinho. Perfeito. Isso, e não perder isso. a resistência, né? Exatamente. Esse é o pulo do gato aí. Ok, obrigado. Por nada. Outra coisinha, já vou incomodar todo mundo, já estou incomodando bastante, mas eu acho que é bem valoroso para todos os profissionais também. Em relação ao rebolo ali, eu uso um disco flap hoje, que ele é um disco com várias lixas acopladas, não uso o rebolo, porque eu acho que ele dá uma vibração muito grande na hora de você fazer o acabamento do 45 e acaba dando
aquela linguagem chula, né? Aquele piriricado na borda da peça. Aham. Eu uso um disco flap que ele já é mais dosado na hora que você vai fazendo o acabamento. Não sei se tem algo que esteja errado. Então, Ayrton, com o disco flap você demora mais tempo para tirar, né? E daí, um exemplo, Sim. um produto slim, beleza, mas você pega um porcelanato mais espesso ali, você vai demorar mais tempo e o disco flap, ele é caro, né? Ele não é barato, né? Qual que é o pulo do gato? É você deixando longe da parte cerâmica, você vai usar o rebolo sem dó nem piedade, você vai fazer o teu desbaste rápido e no final você pega um taquinho com uma lixa e você dá o acabamento. Esse é o pulo do Sim. gato. O disco flap aí, eu confesso para você que seria mais para aquele fino acabamento ali, né? Um exemplo, para o acabamento que fica visível, né? O acabamento de marmorista ali, o final. Mas para você fazer meia esquadria, o rebolo ali, se você fizer o corte reto ali, você vai matar a peça. Mas você deixando a tua margem ali de 2 milímetros, ali, 3 milímetros para você lixar, você tira de letra daí. Ah, perfeito. Obrigado. Por nada. Angélica, será que tem mais alguém? Oi, Fernando, a Angélica caiu. Só fazer os comentários aqui. A Marta, que é design de interiores, ela agradeceu, né, a oportunidade de participar e comentou que as informações ajudam muito a projetar e acompanhar a obra com um pouco mais de cuidado. Todo conhecimento sempre é importante. A Carla fez uma pergunta aqui, deixa eu ler. Nos casos de revestimentos, uma estrutura com placa cimentícia, é necessário fazer a dupla camada também? Se o produto for super formato, é peça acima de 90 por 90, né? Perdão, de 900 centímetros quadrados, já é considerado. Deixa eu reformular. Peça acima de 900 centímetros quadrados já é obrigatório o uso da argamassa. Isso de dupla colagem de argamassa. E isso é uma peça 30 por 30 centímetros, né? No caso de super formatos, não, eu diria assim para vocês que não é sempre obrigatório a colagem ao rigor da lei com dupla colagem. Aqui neste caso só muda a estrutura, né? Então, um exemplo a estrutura é cimentícia, mas ao rigor da lei, para acoplar o superformato, tem que ter a dupla camada. Não só para garantir a ancoragem, mas também para você acondicionar ele, para você deixar ele plano, para não ficar vazios ali. Então, é sempre ao rigor da lei, é fundamental a dupla colagem de argamassa. Independente da superfície ali, né? Só comentando até, pessoal, para a gente não confundir, até pode ser contraditório aí quem escutou ou quem participou dos treinamentos anteriores. Falando de aplicação convencional, é dupla camada de argamassa. Falando de aplicação imobiliário, tem a questão da estruturação com telagem e resina. Né? Então, você estruturando o produto com colagem e resina, a dupla camada daí não se aplica. Então, a gente não pode confundir. A aplicação em piso, em parede, a aplicação em alvenaria, em drywall, né, ao rigor da lei, ali em placas cimentícias, no método tradicional e na aplicação convencional é dupla camada de argamassa. Em imobiliário, você não vai utilizar argamassa para aplicar o produto, mas você tem que telar o produto, você tem que estruturar o produto. É o primeiro passo que você faz ali, que a manta ou a tela de fibra de vidro com a resina de poliéster, aí você vai dar resistência ao produto para você beneficiar ele, e daí você vai aplicar o produto numa estrutura, né? Numa base bem estruturada. Aí você vai ter outros adesivos para aplicação.
Só que daí não vai ficar a questão do cavo ali, né? Se você for utilizar, se você for sobrepor numa base, você não, a nossa recomendação não é aplicar por pontos ali no móvel, você passar adesivo em toda a extensão. Se você for colocar entre apoios ali, diria para vocês ali esqueci o nome daquelas, mão francesas, um exemplo, vai ter um intervalo que vai garantir a estrutura para não movimentar, mas o produto ele vai estar telado, o produto vai estar estruturado. Então aí é só importante que tem duas condições, só para não confundir, achei importante repassar. Legal, Fernando. Eu acho que o Cláudio levantou a mão. Por favor, Cláudio. Fernando, Cláudio? o pedreiro ele conseguiu cortar a caixinha de luz sem fazer a operação correta, não trincou, ufa, levei sorte. Mas a possibilidade de trincar é grande, certo? Principalmente no caso quando ultrapassa o corte, né? Isso. Aí a pergunta é, já instalou, tá lá, não trincou ainda, acabou de assistir a palestra do Fernando, ele pode voltar lá correndo na obra, tirar a tampinha, o espelho da caixinha de luz e fazer o furo nas vértices, tirando a tensão? Ou já perdeu a peça? Então, Cláudio, boa pergunta. Eu confesso para você que, se for, vou dar a minha opinião aqui, né, a minha visão. Se for uma obra antiga aí, né, mais de 3, 4 anos, não vale a pena sair tirando as caixinhas e furando tudo, né? Se for uma obra recente, valeria a pena fazer. Valeria a pena fazer. Legal, obrigado. Bom, Fernando, eu acho que, não sei se o pessoal tem mais dúvidas, pelo menos aqui no chat já, acho que todas respondidas. Não sei se a gente pode, talvez, se encaminhar aí já para o finalmente. Ô, Fernando, tudo bem? Rodrigo? Santa Cruz, Ô, tudo Rodrigo, bem? tudo bem? E você? Tudo bem. Uma dúvida rapidinho. Essas ferramentas ali que você mostrou ali, a serra-copo, né? E elas são específicas para porcelanato, para corte de porcelanato, ou são a mesma que cortam a pedra, ou já tem uma linha específica para porcelanato? Boa pergunta, Rodrigo. Na verdade, elas são para cortes de cerâmica. Então, pode ser um piso, pode ser um porcelanato, pode ser um piso porcelanato, pode ser um revestimento, né? Pode ser um granito também, né? Só que a de granito, eu diria para vocês que é aquela vermelhinha, não sei se vocês lembram, né? Aquele kit lá, ele seria mais voltado para cerâmica mesmo, né? Até para ter um acabamento de mais fino trato. Um exemplo, tem brocas que você fura concreto, que daí que ela tem um elemento vazado ali no meio, né? Mas aquele conjunto ali que eu te passei, eu conheço como específico para porcelanato, para revestimento cerâmico. Ela acabaria sendo, para granito aí, ela acabaria sendo muito nobre. Ela teria, não que ela não corte, mas ela teria um desgaste precoce aí, e a questão custo-benefício. Então, para granito, seria aquela vermelhinha lá que eu mostrei para vocês também, que também corta cerâmica, né? Valeu. Fernando, só outra questão. Em todas as nossas embalagens de piso porcelanato, você tem todas, ou quase todas, né, as orientações, né? Nas lastras, você não tem espaço, né, para colocar essas orientações. Não sei se a fábrica está pensando em algo, não sei se acompanha, quando o cliente compra, vai algum manual de colocação, instalação. Não sei se tem pensado algo assim ou se estão tendo o mesmo raciocínio de uma venda de pedra, né,
de chapa de mármore. Né? Não, legal. Rodrigo, questão de lastra, a embalagem ela muda, né? A peça ela vai por dentro de cavaletes aí, e a gente tem temos uma percepção e um conhecimento que algumas informações são obrigatórias aí que acompanham o produto na embalagem, outras não, né? E nós percebemos também que não necessariamente que esteja na embalagem que essa informação ela é bem aproveitada, né? Então, confesso para você que eu não sei exatamente qual que é o projeto com relação às informações da embalagem. Eu sei que as informações obrigatórias elas contêm, só que eu sei que o projeto aí da empresa, marketing, comercial, assistência, é fomentar através desses eventos, é fomentar através dos vídeos, né? É fomentar através de orientações técnicas aí em site, então, para frente também tem um estudo de um QR Code na embalagem para voltar para um ambiente de melhor aprendizado, que muitas vezes na obra ali, questão de restrição de fonte, acaba não... por mais que tivesse na embalagem, ela não seria tão efetiva, tão proveitosa, mas a empresa ela tem essa preocupação justamente porque que é um mundo novo aí, né? Então é uma quebra de paradigmas em relação ao método tradicional, e aos pouquinhos a gente está conseguindo, eu não diria que é a conta gotas, que a gente está lançando bastante informação para o mercado, para auxiliar. Não sei se eu respondi, né? Mas confesso que em relação à embalagem do QR Code, eu sei que tem um projeto para lançar, né? Que daí acessa o QR Code e já lança no ambiente com maior recurso, que prenda atenção, que seja de melhor aprendizado. Certo, pessoal? Não sei se teria mais alguma pergunta aí. Mais alguém quer falar? Mais alguma dúvida? Não, bacana. Pessoal, opa. Desculpa. É só para fechar, Angélica, né? Eu agradeço a presença de todos, a disponibilidade de todos, e se porventura alguma dúvida surja, de momento aí elas não surgiram mais, espero que o curso tenha sido, né, proveitoso, mas podem passar para nós depois que nós compartilhamos, nos comprometermos em responder para vocês, tá ok? Então agradeço mais uma vez. Angélica, contigo. Obrigadão, Fernando. A gente que agradece também, né, por você disponibilizar o teu tempo para trazer essas informações, né, para a gente, que é sempre muito importante. Então, para a gente finalizar, eu coloquei ali no chat, não sei se todo mundo já viu, mas eu coloquei as próximas datas do módulo 4, que é 21 e 26, agora de outubro, com o link da inscrição. Se alguém quiser divulgar falando sobre esse módulo 3, que é a aula de hoje, a gente tem uma segunda edição dele que acontece terça-feira que vem, dia 28, às 9 horas também, tá? Para quem está participando de todos, o link da sala é sempre o mesmo. É super importante fazer a inscrição para a gente ter controle de quem está participando e para enviar os materiais depois. Mas se acontecer algum erro, não receber o link, é sempre o mesmo link da sala. Coloquei o meu e-mail também, angelica.cruz@incepa.com.br. Se surgir alguma dúvida, se precisarem de material, se quiserem mais alguma informação, pode centralizar em mim, que eu repasso para o Fernando, eu vou atrás, ajudo vocês com tudo que vocês precisarem. Se surgir alguma dúvida posteriormente também, a gente fica à disposição. Às vezes até sugerir alguma informação, né? De repente, Angélica, Fernando, seria legal incluir mais sobre alguma coisa, enfim. A gente está super aberto, super disponível para vocês. Então, obrigada a todos que participaram de mais esse módulo. Quem está participando pela primeira vez, a gente sempre tem a gravação dos módulos, então depois a gente envia para todo mundo. Se alguém não receber, pode me mandar e-mail que eu envio para vocês essas gravações. Quem é da nossa equipe tem no Rock Academy, a gente sobe sempre lá. E é isso, pessoal. Obrigada pelo tempo de vocês e até breve.